Meus amigos, o domingo, 8 de fevereiro, foi o último dia de visita do Lula da Silva à Etiópia. Segunda etapa que foi dessa viagem de dois países dele ao continente africano nesta leva. Primeiro Egito, depois Etiópia. Teve de tudo. Parte dos ministros de Lula supostamente presenciaram em pleno voo do Egito para a Etiópia um surto de alguém que tentou abrir a porta do avião em pleno ar e não se sabe se alguém tentou detê-lo ou ele mesmo convulsionou naturalmente. Esta pessoa, que não se sabe se é um homem ou mulher, não se sabe de qual nacionalidade é na verdade, teria morrido. Um surto medonho. Bom, chegando na Etiópia, hoje, domingo 18 de fevereiro, alguém da comitiva do Lula, no hotel em que todos estavam, inclusive o Lula hospedados, alguém surtou e agrediu um assessor da comitiva. Então, a comitiva estava se autoagredindo. Alguém surtou, alguém da comitiva do Lula. Estão muito preocupados em dizer que não é um ministro. Mas como não revelaram, pode ter sido qualquer um dos ministros que estavam com Lula, Silvio Almeida, Aniele Franco, o sujeito da Controladoria-Geral da União, o Hélio Dias, qualquer outro ministro, o ministro das Relações Exteriores, que estava lá com Lula, pode ter sido o Lula que surtou e agrediu um assessor, pode ter sido a Janja. Claro, alguém que estava no hotel da comitiva do Brasil. Disse que alguém, mas não revelou quem. Alguém surtou e agrediu alguém. O próprio Gabinete de Segurança Nacional, membros do GSI que lá estavam, tiveram que intervir para a coisa não ser pior. Pode ter sido, por exemplo, o próprio Lula que surtou. Porque não é natural a postura do Lula. Instantes depois, ainda em solo etíope, ainda na Etiópia, o Lula, aí sim comprovadamente surtou, quando chamou o Estado de Israel de terrorista, dizendo que Israel está fazendo um verdadeiro holocausto contra palestinos na faixa de Gaza, só comparável com o holocausto que os judeus sofreram pelo Adolfo na Segunda Guerra. Imaginem, vocês têm noção da gravidade dessas falas, da indignidade dessas falas. Este homem não sabe o que fala, não sabemos o motivo por que ele perdeu o controle da língua e da mente. E não tem ninguém para pôr uma camisa de força neste homem. Talvez a comunidade internacional coloque uma camisa de força em nós todos, enquanto nação, por termos eleito e mantermos este incapaz mentalmente ou espiritualmente, animicamente, no poder. A comunidade internacional saberá, se for o caso, colocar freios nisso, quando perceber que o transatlântico intercontinental, que é o Brasil, está sendo dirigido por um fator humano que está colocando as relações internacionais dos próprios países em risco nesse momento. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi duro. Numa meia dúzia de frases, dentre algumas disse: Lula, olhe para si mesmo. Disse: você ultrapassou a linha vermelha. E disse: Lula agride o povo israelense. Com estas falas. Falas gravíssimas. O primeiro-ministro de Israel convocou o embaixador brasileiro na capital israelense, disse ele, para uma conversa dura nesta segunda-feira 19. É simples. A situação é muito grave. No Brasil, internamente, há já várias reações de entidades, de parlamentares, notadamente uma está ganhando corpo em forma de pedido, elaboração de pedido de impeachment. Vamos ver. A Revista Oeste diz o seguinte: deputados protocolam um pedido de impeachment de Lula por fala desastrosa contra Israel. Contra o mundo civilizado, né? Essa fala não é só contra Israel, essa fala é contra os valores do mundo civilizado. É uma fala de um bárbaro contra o mundo civilizado.
Desculpem a força da expressão até. Os parlamentares usam como fundamento a lei dos crimes de responsabilidade. Parlamentares da oposição decidiram apresentar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, já protocolou o pedido. Já foi protocolado. Ao menos 30 deputados já assinaram o pedido, segundo ela. Na manhã desse domingo 18, Lula, ainda na Etiópia, comparou a contraofensiva de Israel, que está se defendendo daqueles facínoras que entraram em solo israelense e fizeram o que fizeram com mulheres, homens, crianças, idosos, etc. O petista comparou essa contraofensiva, essa legítima defesa de Israel contra aqueles terroristas, ao holocausto perpetrado por Adolfo na Segunda Guerra contra os próprios judeus. Disse a deputada que protocolou o pedido de impeachment: eu e alguns parlamentares estamos preparando o pedido de impeachment do Lula, com base nas suas atitudes hostis ao Estado de Israel. Escreveu a deputada. Aqui quem escreveu foi a Bia Kicis. A Bia Kicis, vocês devem saber, é uma grande jurista. Fez um belíssimo mandato como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi procuradora do Distrito Federal, portanto advogada, por muito tempo. Disse a deputada, no X: é inadmissível o vexame a que Lula está submetendo o Brasil, país que tanto contribuiu para a fundação do próprio Estado de Israel. Aliás, o Brasil, desde o início do século XX, por meio do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, é tido como um exemplo. A diplomacia brasileira era tida como uma das mais competentes, serenas e responsáveis do mundo. A democracia de Lula, Celso Amorim e Mauro Vieira, que é este seu ministro das Relações Exteriores, é algo não menos que nojenta. O pedido tem como fundamento a lei dos crimes de responsabilidade, que na verdade é a lei de impeachment, a velha lei 1079/50, que estabelece no artigo 5º como conduta passível de perda de mandato cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira. Se nós estivéssemos num país de vergonha na cara, babau, hoje babau o mandato de sua excrescência. Babau. Está lá no artigo 5º, está certíssima. Artigo 5º. Como conduta passível de perda de mandato de presidente quando comete ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República, nós, ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Vocês não acham claro que quando Lula fez o que está fazendo, fez o que está fazendo contra Israel, não está cometendo um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira? Expondo o Brasil a um perigo de guerra ou comprometendo a nossa neutralidade em assuntos que pedem neutralidade, no mínimo. Nesse caso de Israel, não é nem neutralidade, nós temos que estar do lado da civilização e contra os bárbaros, que fazem aquilo que fizeram contra bebês, contra mulheres, contra idosos. Os fatos estão aí, eles são tranquilamente amoldados a esse artigo 5º aqui mencionado da lei de impeachment. Ei, Arthur Lira, tá com a faca e o impeachment na mão agora, hein? A bola está contigo, Lirão. Se bem que não sei, não acredito muito em Lirão, mas ninguém acreditava muito também em Eduardo Cunha. Quando apertaram-lhe o calo, ele abriu o impeachment da Dilmona. Além do cheiro de enxofre, eu sinto um cheiro de impeachment muito grande em torno de Sua Excelência. Meus amigos, curtam este vídeo, inscrevam-se. Se você pensa que já está inscrito, dê uma olhadinha. Talvez tenha sido desinscrito pelo sistema. Compartilhe muito isso daí. Aproveite o canal, não sabemos até quando eu e o canal estaremos aqui.